Eu sou Laisa, tenho 31 anos, moro em Macaé, estado do Rio de Janeiro. Trabalhei durante 5 anos na Prefeitura Municipal de Macaé, na Procuradoria Adjunta de Licitações. Excelente. Então, diante disso, eu foi indicação de uma amiga o seu curso. Então eu resolvi fazer. Ano passado eu ainda estava trabalhando, esse ano eu já me desliguei. E aí foi onde eu comecei a fazer o curso, ainda estava trabalhando, por mais que, né, a gente esteja na pandemia, ainda a gente trabalhava em casa, né, de home office. Então estou terminando o curso esse ano, que eu já estou mais tranquila. Não tenho tanto esse leve trás de processo, que aqui em Macaé ainda é tudo papel. Não sei se eles vão mudar isso ainda, mas seria ótimo. Seria muito bom. Facilitaria muito a vida. E aí foi assim que eu cheguei até o seu curso. Eu sou advogada, sou formada, então sei que não é fácil para o professor passar para quem não conhece licitação. E seu curso, para mim, é um dos mais completos, tendo em vista tudo que eu já li, tudo que eu conheço na área. Eu até conversando com outras pessoas, eu falei, para mim, o seu é o mais completo. Ele consegue tanto o lado, né, do fornecedor, quanto o lado de quem está no município. Eu tenho muito, né, o olhar de quem está pelo município por ter trabalhado. Então a gente acaba tendo uma facilidade de ver os dois lados. Já do fornecedor, eu estou conhecendo mais com o seu curso. Que bom, Laisa, excelente, excelente. Primeiramente, muito obrigada aí pelos comentários, né? São comentários como esse que realmente são uma injeção de ânimo para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, saber que está no caminho certo, né? Que está conseguindo facilitar Sim. aí para vocês, auxiliar um pouquinho. Eu já fico realmente muito feliz em cumprir aí essa minha missão. E que bom, então, a Laisa então veio da parte do servidor, né? Então se desligou ano passado e agora Sim. veio para o lado de cá. É bem interessante, Laisa, porque a gente tem muitos servidores que estão exatamente no mesmo perfil que você, né? Eles ou querem se desligar, alguns às vezes até já entraram, se aposentaram, e aí, puxa, o que eu Uhum. vou fazer agora, né? Então, realmente, a parte do fornecedor, e como você já vem trabalhando lá do lado de lá, é muito interessante, né? Porque quando a gente fala em seguir carreira, eu sempre falo que o servidor público, eles são os meus heróis. Eu tenho uma extrema admiração, porque o trabalho que vocês fazem do lado de lá, para mim, é o mesmo benefício que um bombeiro, que um policial, como? Senão não funciona. Quer dizer, se não fossem Sim. vocês efetuando as compras, as contratações, simplesmente a máquina para de funcionar, né? A máquina administrativa não funciona. Então, tudo que a gente tem, a gente merece, né? A gente tem que dar aí os parabéns para quem? Para os servidores que estão aí na luta, fazendo as compras, fazendo as contratações do lado de lá, porque se não fosse vocês, a gente não teria nada, absolutamente nada, né? Não teria insumo, não teria vacina, não teria material, nada ia funcionar. Então, graças a vocês que a gente tem aí realmente a máquina funcionando, né? Os serviços chegando até a população, os insumos chegando até a população. Mas é muito interessante que quando a gente pensa em escalar a carreira, realmente a profissão, a carreira do lado de cá, do analista de licitação, né? É lá que a gente consegue escalar a carreira para a gente realmente ter ganhos, né? Sim. Extraordinários, para a gente conseguir fazer uma carreira, uma estabilidade aí financeira, uma estabilidade profissional, como analista de licitação. Então, muito interessante, tem muitos alunos que mudaram para o lado de cá e estão exercendo Uhum. aí as funções como analista. Então, muito bacana aí a sua apresentação, mas aí tenho certeza que vai servir de motivação para muita gente que está acompanhando a nossa mentoria de hoje. Eu fico à É. disposição, que eu puder te ajudar um pouquinho mais aqui, Laisa. Então, tem algumas dúvidas, até gira muito em torno disso daí, por estar, né? Sempre estive, foram 6 anos agora, parando para analisar, são 6 anos do lado do Do público, órgão, né? né? Uhum. E então eu fazia parecer, então eu tinha vamos dizer, eu trabalhava com a parte bem burocrática. Entretanto, como fornecedor é o lado que eu não quase não conheço. E Certo. acaba também
trazendo aquela insegurança para você, porque você está lidando ali com uma empresa, é uma vida de vários funcionários que estão também ali em jogo. Então, assim, eu vou te fazer algumas perguntas, tem algumas referentes a mesmo mais à matéria, e Uhum. depois eu te pergunto referente ao analista mesmo, a vida do analista. Certo, perfeito. Apesar de eu, né, como trabalhava lá na área jurídica, eu tenho uma dúvida no quesito de questionamento Uhum. do, dos termos de referência. Uhum. Quando a gente tem um termo de referência, né, o edital foi publicado, a gente tem o termo de referência e dependendo do objeto, a gente sabe que é bem complicado explicar. Vamos supor que o objeto tem alguma falta de informação. A gente entra com um pedido de dúvida, o pedido de dúvida é respondido, entretanto não foi claro. Ele não ficou claro. Mas o licitante deu como certo, como respondido, e não falou mais nada. Por mais que houvesse, de, posso, é o que você sempre fala nas suas aulas. Não adianta perguntar no verbal, porque se lá na frente você tiver algum problema, ele vai falar, mas eu não falei isso? Então, o meu questionamento foi para licitação. Eu guardaria esse questionamento para um recurso futuro ou usaria de outra via para deixar bem mais claro anteriormente? Por que que eu pergunto isso? Porque eu tive que responder na época foi questionamento Uhum. sobre linha telefônica e internet, fornecimento. É uma coisa extremamente técnica, a qual a gente, às vezes, nem mesmo dentro do município, você tem um técnico que consiga passar para o jurídico para esclarecer essa dúvida. Então, esse ponto fica para mim assim, e aí? Será que eu Uhum. fui clara para o fornecedor? E porque não foi questionado novamente. Entretanto, acredito eu que possa ter ficado, até porque a gente é jurídico, né? A gente não é técnico dessa área. Lais, aí é muito importante, né? Eu sei que quando a gente fala do município, você vai falar, Flávio, mas é município, não é órgão federal. A realidade de um órgão federal é bem diferente em relação à carência de funcionários, de pessoas que estão ali atuando ali na área, tá? Mas uma coisa que tem que Chloe, ficar. rapidinho, vou falar. A Chloe quer participar. Quer? Pronto, desculpa. Prontinho, imagina que é isso. Então, Laisa, quando a gente tem, né? É muito importante que, mesmo que a gente fale de carência de profissionais, porque você está numa realidade de um município, tá? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Você sendo do jurídico, até que ponto que você vai responder aquele questionamento, né? E você mesmo falou, poxa, mas ficou uma dúvida, não sei se eu respondi, que se ficou claro ali para o fornecedor. Por quê? Porque, em tese, quem faz o termo de referência é pelo menos aquele agente que tem um mínimo de conhecimento a Sim. respeito daquele objeto, né? Ah, professor, mas aqui a gente não tem nenhum conhecimento. Mas por isso que tem as etapas do planejamento, por exemplo, agora o estudo técnico preliminar, que eu Uhum. sei que não é uma realidade do município, agora talvez com a nova lei isso venha a se tornar uma realidade também dos municípios, né? Mas essa parte de estudo técnico preliminar, ela sempre existiu, né? Então, muitos falam, olha, Uhum. agora a novidade não é novidade. Na verdade, ela sempre existiu, né? Como fomento dos órgãos de controle, principalmente o Tribunal de Contas da União, né? Por quê? Poxa, eu vou comprar ração de peixe. Eu não entendo nada de ração de peixe. O que eu entendo de ração Sim. de peixe? Eu não entendo absolutamente nada. Eu tenho que ir buscar informação com quem entende, com o mercado. Então, nesse momento de planejamento, antes de fazer o edital, alguém teve que ir atrás, entender como que funciona aquele objeto que vai ser contratado, para poder fazer a especificação e depois poder cobrar isso numa licitação Uhum. ali daqueles empresários, tá? Então, em tese, Uhum. essa pessoa que deveria, quando você fala de resposta a uma impugnação ou um pedido de esclarecimento, essa pessoa que detém o conhecimento técnico do objeto, aquele que foi buscar essas informações no mercado, ela que teria que auxiliar a fazer a resposta no que tange a essa parte técnica. Porque se você Uhum. pegar
os próprios regulamentos, eu sei que são regulamentos federais, mas se a gente pega o próprio regulamento de pregão, lá a gente tem isso muito claro. Olha, quem é que responde, por exemplo, uma impugnação, tal, com auxílio, o pregoeiro responde com Uhum, auxílio de quem confeccionou o termo de referência, porque alguém tem que entender daquele objeto, quem fez o termo de referência. Poxa, se eu vou fazer o termo de referência para comprar ração de peixe, eu tenho que estudar a ração de peixe, eu tenho que entender como é que funciona a ração de peixe, quais são a parte nutricional que eu preciso comprar aqui para o meu peixe, o que não funciona, o que funciona, o que eu posso pedir, o que pode fazer mal para o meu peixe, que aí eu não vou solicitar. Então, isso precisa ter essa parte de estudo, né? A gente não pode simplesmente uhum, sair, copiar, colar, chegar, virar. Então, quando vai assim para o jurídico, né? O jurídico ele vai entender, claro, da parte da legalidade, né, até mesmo da parte do interesse público, a gente pode colocar ali no colo do jurídico, né? Aquele apoio, uhum, mas a parte técnica. Se o jurídico, ele não é ali do hall, a Flávia, o que a Flávia entende de computador? A Flávia não entende nada de computador, mas eu participo de muitas situações de tecnologia da informação, um monte. Só que eu preciso sim. muitas vezes de ajuda, de sentar com o meu cliente, que é o técnico de informática, e falar: Ô José, vem aqui, senta aqui. Que negócio é esse aqui de placa-mãe, de ter não sei o que lá remoto, de ter que ter essa tecnologia que tem que estar conectado remotamente? O que é isso? Ah, tá, é assim, só é assim, assim, assim. Ah, tá, e essa tecnologia tem? Tem. Essa daqui tem? Não, essa daqui não tem. Aí a gente vai sentar e vai entender ali o que está acontecendo, né, para poder fundamentar ali as nossas peças, mas a parte do entendimento técnico é o mercado, é quem vende. Então, a gente tem que buscar essa informação, estudar e aí elaborar o nosso termo de referência projeto básico. Quando alguém entra com um pedido de esclarecimento, com uma impugnação, e você respondeu, então o primeiro ponto é solicitar o auxílio, né, a parte técnica, quem fez o termo de referência, quem fez o projeto básico. Eu vou responder como jurídico da parte jurídica, mas não posso Sim. entrar aqui, né? Qual que é o que Não, tem que ter aqui na narração do peixe tal. Tudo bem. Aí claro. você respondeu, né? Mas como você disse, poxa, mas será que ficou claro? Talvez não tenha ficado muito claro e ele não questionou, né? O que eu Uhum, faço? Se a gente ainda tiver no tempo hábil, eu sem dúvida nenhuma, se tiver ainda no tempo hábil, né? Porque a gente fala, uhum, tem os prazos lá para entrar com a impugnação, com recurso, mas de repente ainda tem o tempo hábil, tá no pregão eletrônico, 3 dias úteis, mandou no primeiro dia, de repente a resposta veio rápido, a dúvida continuou, eu já entraria com uma segunda, sem dúvida nenhuma, até que fosse esclarecido para não entrar naquela licitação com dúvida, né? Com uhum, dúvida de aí depois, poxa, agora eu fui desclassificada, eu fui inabilitada, mas a resposta não vinculou a isso daqui. Então, na resposta não tinha ficado isso claro. Então, quem que está certo e quem está errado? Então, quando tem uma uhum, resposta omissa, né, lacunosa, digamos assim, se uhum, ainda tiver tempo hábil, sem dúvida nenhuma, Laís, a primeira alternativa é você elaborar uma nova peça em cima dessa daí. Ó, conforme sim. a resposta, tal, tal, porém, não ficou claro isso, esse ponto, tal, 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 tal. Ah, Flávia, não tem mais tempo hábil. Eu mandei ali nos 15 minutos do último tempo, a resposta veio nos 15 minutos do último tempo, não há mais tempo hábil para entrar com uma outra peça. Eu aí sim, eu tentaria, né, apesar de eu falar para não fazer isso, mas aí sim, eu tentaria pelo menos entrar em contato com o órgão, ainda que fosse formalizado por e-mail, não é uma impugnação, porque perdeu o tempo hábil, não tem mais tempo para impugnar, mas eu responderia, ó, seguinte, ficou lacunosa, eu não entendi, eu vou entrar na licitação, porém não ficou claro se esse ponto aqui atende a minha proposta, isso aqui que eu vou entregar, não ficou claro se é para fazer assim, se é para fazer assado, né? Eu mandaria isso até o quê? Como um argumento, uma prova, que se eu precisar entrar com recurso, alguma coisa ali na frente, Uhum, é algo que você tem para juntar para fazer essa composição, né, que realmente foi lacunoso, não foi um descuido ali do fornecedor no momento de repente dar a sua proposta, alguma coisa do tipo. E mais, dependendo da lacuna que ficou, da omissão que ficou, isso pode dar um problema lá no momento do julgamento, que a gente só vai saber no julgamento, que às vezes pode gerar até anulação daquela licitação, né? Então é é. importante a gente ter todos esses documentos. É o meu questionamento exatamente por isso. Eu sei que, como você falou, às vezes a ração do peixe é mais tranquilo do que uma coisa que gera informática, que precisa de mais de Exatamente. um técnico para responder. Então acaba Uhum. que alguns objetos ele tem uma dificuldade além do poder nosso do pobre jurídico. Eu até Sim, brinco que a gente se torna claro. ali leigo, a gente fica perdido, que a gente também não quer deixar a pessoa, né, na dúvida.
Mas o meu questionamento era exatamente por isso, por eu já ter visto alguns objetos que são bem, vamos dizer, extremamente específico, né? Talvez eu, pelo menos eu nunca tinha parado para ler a respeito. Então, e quando gerar esse tipo de dúvida, eu gostei dessa ideia de você mandar por e-mail, por mais que às vezes não tenha ainda tempo hábil, mas que já seja uma coisa para você pautar lá no recurso ou qualquer outra medida que tenha necessidade, né, futuramente. Mas um ponto que eu sempre eu sempre fui temerosa, vamos dizer. Eu vi, né, em outras licitações, eu acabava acompanhando em certos momentos. Então, acompanho hoje em dia só para ver mesmo, para quando a minha probabilidade é de fazer, né, me tornar uma analista de licitação, mas antes disso a gente vai vendo como é. É que nem na época de faculdade, né, que a gente acaba indo para ver as audiências, para ver como que é futuramente. Então, Não, essa perfeito. Excelente. Laís, até para não causar nenhuma confusão, às vezes tem algum servidor que está assistindo aqui. Então, assim, só para deixar claro que o papel do jurídico, nesse momento de entrar na parte técnica, não deve, quem é do jurídico, não sim, deve levar essa cruz, né? Então, sempre ir lá não, junto com quem é técnico. Quando eu estou com o meu cliente para fazer, às vezes, fazendo uma impugnação ou fazendo um recurso, eu sempre falo, então faz o seguinte, me fala tudo o que você me explicou agora, passa aqui por escrito para mim, mas assina por quê? Porque ele é da tecnologia da sim, informação, então não é a Flávia advogada falando, é o cara que entende da informática falando que, essa tecnologia aqui é assim, assim, assado, por isso que tem um erro aqui nesse edital. Aí a gente usa isso também, que é o empresário, é o nosso cliente, como analista de licitação, sim, quando você vai representar, né? Por isso que a questão é o seguinte: você, como analista, você é expert em licitação. Você não uhum, tem que ser expert em tudo. Não existiria uma pessoa no mundo, mesmo que vivesse eternamente, ela não concordo. conseguiria ser expert em todos os objetos que são licitados. Então, a gente é expert na licitação. Agora, o meu cliente que entende, meu cliente que vende água mineral, ele que entende de água mineral. O meu cliente que vende itens de alimentação, ele que entende da parte nutricional. Então, aí a gente vai muitas vezes ali sentar e falar: opa, vamos ver, tem o erro aqui, mas como é que funciona isso daqui? Aí explica ali, explica dali, poxa, então vamos entrar aqui, né? E aí a gente Sim, elabora aí nessa parte técnica aí. fechado. Era só mais uma dúvida minha mesmo, como já, né, estando do lado de Claro, cá, caso isso venha a acontecer. perfeita. É, agora, basicamente, apesar de girar em torno, vamos lá, quais os maiores erros que você, durante a sua carreira, você viu, ao seu ver, quais são os maiores problemas, né, os maiores erros que acontecem tanto no pregão presencial ou no pregão online? Acredito eu que o online tenha um pouquinho ou outro, mas o presencial creio que seja um pouquinho pior. Na verdade, Lais, é o seguinte, não existe, tá? Eu ouso afirmar isso daí, que não existe edital sem erro. Da mesma forma que não existe edital sem erro, é muito difícil a gente falar que vai ter uma licitação que não tenha nenhum erro. Então, por isso que erro a gente encontra, depois que a gente entende exatamente cada etapa do processo, como é que funciona, né? Eu sempre gosto de bater na tecla da rota do comprador, você era compradora, então você sabe exatamente como é que funciona. Por quê? Muitas vezes quem está do lado de cá, como fornecedor, como analista de licitação, ele não quer se aprofundar. Ele não quer entender o que o órgão pode e o que o órgão não pode fazer. E aí ele sempre vai ser aquela pessoa superficial que tudo que acontecer na licitação ele não vai ter condição de identificar se houve algum equívoco e nem sequer conseguir identificar erros nos seus concorrentes, porque esse conhecimento de saber o que o órgão pode fazer, o que o órgão não pode fazer, até onde que ele pode exigir, o que ele não pode exigir, né? Que é o que? É a tradução de todas as legislações que a gente tem sobre licitações, né? Então hoje a gente tem uma coxa de retalhos. Por isso que quando eu procuro falar da rota traduzida, é exatamente trazendo Uhum, essa tradução que para uma pessoa, para um leigo, pegar a lei, tentar ler o que está escrito, não dá nem para digerir aquilo lá, você não consegue nem entender, verdade. não tem pé nem cabeça, tudo misturado, uma verdadeira bagunça. Mas quando você faz essa tradução, quando você traz cada etapa do processo mastigada, desenhada, o analista ele tendo essa visão
Poxa, então quer dizer que tem uma etapa de preparação, que o órgão ele tem que fazer assim, assim, assado. E depois disso a gente vai para a etapa de julgamento, que tem que ser assim, assim, assado. Opa, mas tem uma etapa de documento, que a gente tem essa documentação que pode ser solicitada, essa que tem que ser solicitada, essa que a gente pode deixar de solicitar. Então, quando o órgão deixa de solicitar essa parte aqui, tá certo. Quando o órgão deixa de solicitar essa parte aqui, tá errado, porque essa parte aqui é essencial, por exemplo, habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista. Então, erros a gente vai encontrar em toda a licitação. Só que aí a gente vai avaliar até que ponto eu vou utilizar esse erro a meu favor ou não, até que ponto vale a pena a gente entrar, né, seja para fazer uma impugnação, seja para analisar erros ali nos concorrentes e utilizar isso nas peças administrativas, nos recursos, nas impugnações. Então, eu criei alguns protocolos que tem lá no curso de vocês, que tem mais, assim, juntando os dois protocolos, acredito que tem mais de 400 erros comuns que acontecem em todas as etapas. Na etapa do edital, que a gente usa para impugnar, na etapa de julgamento. Então, se eu não me engano, são dois protocolos, e o primeiro tem, acho que 171 ou 177 erros comuns, que foram erros que eu vivi, né? Que eu vivi, que eu passei por Sim. esses 171 erros não só uma vez. Eu passei várias vezes. Então, desde a especificação do edital, por exemplo, exigindo documento que não pode ser exigido, fazendo restrições legais que não podem ser feitas, e que muitas vezes quem não conhece esse outro lado não vai saber, vai olhar e vai falar, poxa, isso aqui eu não atendo, então eu não vou participar. Vou procurar uma outra. Não, você atende, isso aqui está errado. Tem que entrar com a impugnação. Entra com a impugnação, o edital vai ser corrigido. Você vai entrar na licitação. Quantos alunos meus fazem isso? Ó, entrei com a impugnação, foi corrigido, foi feito um novo edital e eu ganhei a licitação. Quando ela foi reaberta, eu entrei e ganhei aquela licitação. Então, todo edital vai ter algum erro. Lais, aí os mais comuns, sempre na parte de repente, uma exigência de um documento que não pode ser exigido, uma restrição ali que não é por má fé, não é por dolo, nada disso. Muitas vezes por falta de conhecimento, né? Que quem está escrevendo lá o edital acaba não desconhece ali, de repente não teve uma capacitação real a respeito do tema, que é um tema para quem pega do nada, né? É um tema jurídico, é um tema complicado, então muitas vezes sem uma capacitação real, sozinho ali tendo que fazer tudo, a gente encontra esses erros nos editais, tá? E não é assim, não é não é assim, só para fazer alvoroço, mas até mesmo quando a gente fala de minuta digital, poxa, é possível você pegar erro em minuta padronizada, já peguei erro em minuta padronizada digital, que já tinha passado pela avaliação, já tinha passado pelo jurídico, né? Então, erro é humano. Como erro é humano, a gente consegue encontrar erro em todos os editais e também no julgamento da licitação. E aí isso independe, né, de ser eletrônico ou ser presencial. A gente consegue encontrar esses erros em licitações de todas as modalidades, tá? Inclusive no pregão eletrônico. Tô dando... Enquanto você fala, eu vou anotando aqui alguns pontos Certo. para não ficar. Com a nova lei de licitação, o que você acha que melhorou e o que piorou, ou o que deveria ter melhorado e acabou que né, a gente sabe que as nossas leis são bem complicadas e às vezes a escrita não ajuda. Excelente. Laisa, e aí eu vou contra, né, com todo o respeito do mundo, porque eu estou muito longe de ser a dona da verdade, mas falando com meu humilde entendimento, eu vou na contramão do que a maioria dos professores tem trazido nas lives, né, que a maioria, eu não gostei da lei, porque a lei não sei o quê, que se eu fosse o presidente eu não teria sancionado, que não sei... Eu vejo a lei de uma forma absolutamente positiva. Ela é muito melhor do que a lei que a gente tem hoje. Ela, sem dúvida, é muito melhor que a 8666. Perfeição não existe. Então, a gente está cheio de críticos, né? Tem muita gente criticando aí a nova lei. Porém, a lei ela não é fruto de uma pessoa. Na verdade, muitos professores, muita gente competente, com expertise mesmo em licitações, foram ouvidas, né, durante a confecção. A intenção é que acabou que foi pegando um pouquinho de cada coisa,
uma dica daqui, outra dali, uma posição de um professor, outro ali. Então, a gente tem várias pessoas de elite que contribuíram para a formação dessa lei, e depois que a lei saiu, tá, a maioria das pessoas, está todo mundo criticando, tá? Eu indo na Uhum, contramão e já pedindo desculpa aí para, de repente, algum professor, algum amigo meu que esteja ouvindo, que não goste da nova lei, a Flávia vai na contramão. A Flávia gostou muito da nova lei, eu vejo a lei de uma forma muito positiva, eu vejo a lei de uma forma muito mais comunicativa, não é mais aquela administração, quando a gente aprendeu, você é advogada, quando a gente fez faculdade lá atrás, a gente tinha aquela ideia da administração, né? Administração em cima, somente em cima. Já começa isso com o próprio regime jurídico administrativo, né? Que a gente tem lá a uhum, supremacia do interesse público, tal, tal, tal. Hoje, a administração na Lei 14.133, ela vem de uma forma muito mais comunicativa. Então, todos aqueles institutos que a nova lei traz, por exemplo, até o próprio diálogo competitivo, a questão de audiências, de consultas públicas, de reuniões com os fornecedores, de ir no mercado, de buscar informações sobre aquele elemento, claro, nada a portas fechadas, né? Isso era uma uhum, alternativa que eu sempre falava para os meus alunos que eram servidores públicos e que eles ficavam com medo, eles falavam, não, Flávia, mas eu não posso fazer uma reunião com o fornecedor. Eu falei, você pode, faz um chamamento, chama todo mundo do mercado, vou comprar aparelho de ultrassom, né? Poxa, eu não sei uhum, o aparelho de ultrassom, qual que é a solução? O que ele me oferece? O que eu posso pedir para ter um aparelho de ultrassom dentro do meu orçamento, que seja um custo-benefício para mim, mas que atenda aqui a necessidade. Tem que conversar com o mercado, vamos buscar no mercado, vamos fazer reunião, vamos escutar o mercado. Não é mandar pedir para o fornecedor que escreveu o termo de referência. Não é isso que eu estou falando. Quem está ouvindo a live aí, para não claro. entender errado, né? Que às vezes a gente está ouvindo e fala, a professora mandou, não. Não é mandar para o fornecedor e falar, me escreve o termo de referência, projeto básico. Não é isso, mas Não. escutar o mercado para entender quais são as soluções que tem lá e para que eu possa descrever a melhor solução dentro do custo-benefício aqui para mim, dentro do mínimo que eu puder pagar, mas que eu possa atender realmente a necessidade aqui da administração. Então, ela vem nesse perfil mais colaborativo, mais comunicativo com o fornecedor. Um ponto importantíssimo que eu achei que vai ser assim um divisor de águas é o Portal Nacional de Contratações Públicas, quando ele tiver aí editado, né? A gente vai ter um portal Uhum, único com tudo. Quer dizer, todos os avisos digitais vão estar lá, todos os processos, depois que acaba, até o processo interno vai ser colocado nesse portal. Os uhum. contratos vão estar lá. Poxa, isso daí é magnífico, Isso é muito. magnífico, porque né, hoje a gente tem que fazer o quê? A gente tem que contratar, de repente, empresas que fazem publicações de avisos digitais, porque no começo a gente começa a procurar de graça, tudo bem, usa lá o Comprasnet, Uhum, usa o Banco do Brasil, mas depois disso, poxa, eu não posso ficar perdendo tempo ali, perder 2 horas do meu dia procurando licitação, aí você tem que assinar com uma empresa que manda esse aviso. Eu creio que isso daí, com o novo portal, nossa, vai ser uma mão na roda, assim, sem custo, de graça, e é um portal nacional, não é federal, é um portal nacional, quer dizer, tudo que eu preciso vai estar lá, tá todos os lá. editais vão estar lá, né, para fazer a busca, principalmente Sim. quem é analista consultor, porque você tem clientes em vários segmentos, então você vai ter acesso a tudo isso de graça, de forma gratuita, sem precisar pagar nada. A questão de sair a modalidade de convite, tomada de preço, também eu vejo isso com bons olhos, porque eram modalidades mais restritas, que a gente sabe que se fosse acontecer alguma coisa, né, o convite estava aí, tinha até um município É, que nem deixavam mais usar o convite, então achei muito bom o convite ter saído, né? Claro que tem sim. as críticas, né? Por exemplo, a concorrência e o pregão, eles vão ter exatamente, praticamente o mesmo rito, né? No artigo 17 vem o rito Uhum, lá. Poxa, então por que deixou a concorrência? Por que não deixou só o pregão? Então, a gente vai ter essas críticas, às vezes, não estou falando que a lei é perfeita, muito pelo contrário, mas perfeição não existe. Então, claro. o fato é que ela é melhor do que a legislação que a gente tem hoje, sem dúvida, esse é o meu entendimento, que ela é melhor do que o que a gente tem hoje, e que principalmente olhando para o analista de licitação, né? Porque quando eu escuto às vezes algum outro professor falando mal da nova lei, eu percebo uma visão bem focada para o servidor público, né? Como eu trabalho dos dois lados, eu posso afirmar que para o fornecedor essa uniformização, né, de entendimentos, da gente ter numa lei só, numa única lei, tudo lá, quer dizer, uma lei nacional, uma lei geral, que já traz alguns entendimentos
que já eram consolidados pelo Tribunal de Contas da União, já traz outras práticas que a gente tinha, por exemplo, Instrução Normativa número 5, de 2017, vários institutos que são colocados lá. Sistema de registro de preço, eu fiquei muito feliz com o sistema de registro de preço, da forma que ela foi colocada na nova lei, porque você, né, Laísa, você sabe, você está aí no município, né? Eu não sei se o seu município tem regulamento de SRP, só que hoje você pega e fala para mim, Flávia, posso aplicar né, como servidora, ela quando estava trabalhando no órgão, Sim. Flávia, posso aplicar o SRP aqui? Eu vou falar, eu não sei. Você tem regulamento sobre o SRP? Por quê? Porque se você pegar a Lei 8.666, não tem nada lá de SRP. Tem só, poderá ser aplicado o sistema de registro de preço, tá, ponto. Não fala de órgão gerenciador, não fala de intenção de registro de preço, não fala de participante, não fala de carona, não fala de quantitativo, não fala de absolutamente nada. Aí a gente tinha um decreto federal, que era federal, porque a princípio só se aplica à esfera federal. Poxa, mas eu posso aplicar no município? Você tem um regulamento próprio? Não. Ah, então vai ter que, de repente, colocar no edital, vai ter que escrever o decreto inteiro no seu edital, né? Isso era muito complicado. Então, ter essa uniformidade de aplicação no Brasil inteiro, ela vai trazer uma segurança muito maior. Não só para o servidor público, mas principalmente para o fornecedor, para quem é analista de licitação e para o que eu acompanho, né? Uma coisa é você, eu estou aqui como servidor, eu trabalho no meu município, então eu vou conhecer a lei nacional e vou conhecer a legislação local. Mas e quando você vira analista de licitação que você vai participar no Brasil inteiro? Então, com certeza essa lei, ela, para mim, eu vejo ela de uma forma excelente, muito otimista, e eu acho ela muito melhor do que a lei que a gente tem. Não, com certeza. Bom, são duas perguntas aqui mais voltadas já só para analista. Claro. Queria que você contasse um pouquinho como foi o seu início, apesar de eu ter lido que seu pai, né, fundou em 1989 a Viana, então você, acredito que nasceu e cresceu junto com a empresa, né, dentro da licitação, o que não é comum, principalmente a gente sabe que também na faculdade de Direito, normalmente não é uma matéria super valorizada, é bem deixada um pouquinho de De lado. lado. Então, a gente acaba, né, quando a gente se depara, opa, mas eu vi isso na faculdade, mas bem remotamente. Então, queria que você contasse um pouquinho o seu início e o que você aconselha para nós que estamos começando, no meu caso, eu que saí, né, do município e agora estou como particular, né, como analista. O que você indica, o que você, como professora, e já está há muitos anos aí na área, o que você orienta? Perfeito, Laísa. Laísa, é interessante, né? Porque realmente foi, né? A parte da licitação, ela começou lá com meu pai, que não tem nada a ver com direito. Meu pai era professor de matemática, né? Trabalhava lá na Telesp, depois de uma briga de futebol, ele acabou caindo aí nas licitações, teve que implantar as licitações lá na antiga telefônica que ele trabalhava, na época era a Telesp, né? Então, assim, claro que no começo. A parte de licitação é uma parte que todo mundo foge, né? Todo mundo corre. Acho que de 50 alunos que começaram comigo, eu fui a única que foi para a parte de direito administrativo. O pessoal tinha horror a direito administrativo lá na faculdade, né? Mas eu acho que assim, ó, o grande problema, assim, que eu realmente tive muitos erros, porque quando eu comecei a trabalhar com as licitações, o meu pai ele já não estava, né? Não dava mais aula de licitações. E eu acabei indo, assim, eu me aprofundei de uma forma totalmente aleatória. Então, comecei a ler tudo que eu podia, a participar de vários cursos, né? Mas a gente está falando disso, era 1999. Então, eu nem era formada em direito, a linguagem quase me enlouquecia quando eu tentava ler alguma coisa e não entendia absolutamente nada naquela linguagem, aquele juridiquês clássico, né, tradicional, formal. E então, muita dificuldade. Eu passei muita dificuldade para ir para a prática, muitos erros, porque quando eu tentava entender aquela teoria, eu tentava aplicar na prática, não dava certo. Então eu me via assim, sozinha, com um monte de informação despejadas, informações jurídicas despejadas, e tentando
tendo que tentar ali quebrar, montar aquele quebra-cabeça completamente sozinha, né? Então, claro, eu errei muito, eu perdi muita. E mesmo quando eu estava ainda trabalhando, para você ver, quando saiu o pregão eletrônico, eu lembro que eu fui participar do meu primeiro pregão eletrônico, e aí eu fui ler o decreto, né? O decreto 5450 em 2005. Aí foi o primeiro pregão eletrônico que eu fui participar. Que leitura que eu fiz? Eu fiz uma leitura do que eu estava acostumado do pregão presencial. Ah, então quer Sim. dizer que o pregão vai abrir às 8 horas da manhã, então às 8 horas da manhã eu vou entrar no site, fiz o cadastro certinho, e aí eu vou dar minha proposta. Aí eu fui lá entrar às 8 horas da manhã, tava fechado, não podia mais mandar proposta. Eu fiquei com uma vergonha, eu fiquei desesperada. Gente, eu não consegui cadastrar a proposta, porque a leitura que você fazia do decreto 5450, em nenhum momento tinha ficado claro para mim que era até antes da abertura do pregão que eu poderia entrar lá e cadastrar minha proposta. Eu deixei para fazer igual eu fazia no pregão presencial. O pregão presencial vai começar às 8, eu tenho até às 8 horas que eu tenho que estar lá no órgão para apresentar um dos meus envelopes. Aqui é a mesma coisa. Não consegui participar porque tinha fechado a possibilidade, né? Depois daquela data, daquele horário de abertura, fechou, você não consegue mais mandar proposta. Então, claro, né? A forma aleatória pela qual eu tentei sozinha ali estudar, isso fez com que eu cometesse muitos erros no começo da carreira, né? Então, se eu tivesse, de repente, se eu tivesse ali um caminho, um GPS que eu pudesse seguir desde o início, certamente que eu não cometeria. Por isso que quando eu falo lá, né, eu falo para os meus alunos lá no curso que eu entrego tudo que eu sei, é exatamente tudo. Eu não deixo nenhum pontinho sem lá, isso daqui eu vou deixar escondido, porque aí se alguém precisar, vai me contratar para consultoria. Não, eu não quero que ninguém me contrate em consultoria. Eu quero entregar tudo que eu tenho exatamente para te dar um quebra-cabeça ali montado e que você não cometa os erros que eu cometi também ali atrás. Então, tudo que eu posso passar, tudo de dica, todo o conhecimento aí desses 22 anos, ele está mastigado ali da melhor forma possível, né? A linguagem mais facilitada possível, exatamente para que os meus alunos não cometam os erros que eu cometi lá atrás quando eu comecei. Então, a dificuldade era o quê? Linguagem jurídica, essencialmente teórica. Então, mesmo depois que eu me formei, que eu era advogada, você tentava, todo o material que você tinha, inclusive os cursos, as capacitações que eu fazia, era 100% teórico. Então, eu não tinha nada aplicado à prática que eu pudesse chegar lá, que eu pudesse, de repente, ter um encurtamento no meu tempo. Eu fui realmente pelo caminho mais tortuoso, mais difícil, de conseguir assimilar todas aquelas informações e de tentar aplicar aquilo na prática. E muitas vezes aquela teoria na prática, ela simplesmente não dava certo. E aí eu continuava perdendo, né? Então, foi daí mesmo que surgiu a ideia do próprio método, né? Vamos encurtar o tempo do aluno, já vai direto no ponto, já dá o que ele precisa ali, aquela segurança mínima que ele tem que ter ali, a parte técnica, a parte jurídica também, que não tem como a gente fugir, por isso que eu tenho aquele módulo Claro. obrigatório de direito administrativo, mesmo para leigo, né? Eu sei que muitos professores não gostam de mim por causa disso, por dar essa facilidade para o leigo, para quem não é advogado, e trazer essa facilidade para ele, mas pouco me importa também. O que é importante é que a pessoa esteja preparada para participar. E isso é um direito de quem é advogado, de quem não é advogado. Então, essa parte Sim, traduzida, né, do direito administrativo, acho que é o mínimo, né, formação. para que a gente possa, exatamente, para que a gente possa ter ali uma segurança jurídica, e que qualquer pessoa consiga realmente entender e que isso vá trazer resultados no momento que ela vai para atuar, que ela vai conversar com o cliente, que ela não vai ficar com vergonha de conversar com o cliente, que ela, não, mas eu não sou advogado, e se sentir que vai ter algum problema. Não, não, não. Seguindo ali o passo a passo, você tem o conteúdo que você precisa, você tem a segurança que você precisa, mas precisa aplicar, né, Laís? O que a gente sabe é que muita gente, às Claro, vezes, tem acesso, mas acaba não aplicando, e não é fórmula não é mágica, fácil. né? Eu dou os meus 100%, mas o aluno também tem que dar aí o comprometimento dele em realmente assistir, revisar as aulas, fazer as perguntas, fazer os questionamentos. Então, assim, a maior dificuldade era pela linguagem jurídica, era pela muita informação teórica, e que no momento de aplicar na prática, não, era muito, sabe, era muito, vamos ficar discutindo aqui se a lei é constitucional ou se não é, vamos ficar aqui discutindo se esse princípio aqui, ele tem um peso maior do que esse. Aí você tentava aplicar na prática e não dava resultado. Era muito bonito a teoria, a filosofia, quem gosta de filosofar é muito bonito, né? E tem Sim. nada de errado com isso. Mas no momento de aplicar, o que isso me trazia de resultado? Não trazia nada. Então, essa foi a maior dificuldade que eu passei no começo da carreira.
Não, é bem diferente para depois quem já tem, né, quem faz a faculdade e vem depois cair na licitação, a gente sabe que há necessidade, né, de ter a noção do jurídico, né, do administrativo para quem não é. E se para a gente, já sendo advogado, de vez em quando a gente se perde na própria lei, por ser difícil, ou, né, tá sempre espaçado as informações, é complicado. Eu só imagino no seu início. E atualmente, o que que você aconselha para nós iniciantes, como ter um bom caminho aí como analista, além, claro, de estudar, né? Porque Perfeito. senão não tem como. Sim, exatamente. Olha, uma prática que eu tenho validado e que tem dado muito certo com meus alunos que eles estão alcançando, quem está alcançando o resultado é quem está aplicando isso. Eu não sei em Uhum, que módulo que você está, Isa, mas, por exemplo, no módulo 9 a gente tem a etapa ali da prospecção do cliente, né? Por que que Flávia está no último módulo? Eu não tenho que ter cliente aqui antes? Não, porque lá no final você já vai saber exatamente como que você vai conversar com o seu cliente. Você já tem toda a segurança uhum, que você precisa. Então, aquele medo inicial começo de carreira, Flávio, mas eu não tenho experiência, né? Muitas vezes tem gente que nunca uhum, atuou, você já atuou como servidora, mas não como fornecedor, então de repente tem aquele receio, mas eu nunca trabalhei do lado de lá, eu tô com um pouco de medo. Esse medo, ele vai ser deixado de lado, mas você vai ver, depois que você finalizar os módulos, na sua primeira reunião uhum, com o seu primeiro cliente, você vai conseguir conduzir ela tranquilamente, porque você já tem o conhecimento necessário para participar, para atuar, para vencer estações, para aplicar lá o checkmate lá nos seus concorrentes, né? E uhum, a prospecção é uma coisa que não pode parar. Então, a gente vai abrir sim, agora mais um grupo de desafio, o desafio onde a gente vai uhum, juntos para o campo de batalha, você vai se inscrever sim, também, mas é uma coisa que não vai parar. Nós vamos fazer juntos as etapas do desafio, mas a prospecção de cliente é uma coisa que só para quando, que nem disse minha aluna, a semana passada eu conversei com uma aluna, ela falou, agora eu já estou com a agenda cheia. Agora já, não que eu esteja lotada de clientes, mas os clientes que ela conseguiu, eles já tomaram a agenda dela, porque você não precisa ter 100 clientes, né? sim, Eu tenho um caso que eu tive anos, um cliente que me tomava a agenda inteira. Um cliente me tomava a agenda inteira, porque era muita licitação, muita licitação. Então uhum, você vai conseguir os resultados, não é eu preciso de 50 clientes, não é nada disso, né? Você vai andando conforme a música. Então, de repente, você vai, uhum, pega o primeiro cliente, esse aqui participa de licitações virtuais, então vamos para o segundo cliente, vamos para o terceiro cliente. Nesse ponto, a prospecção, Liza, é uma coisa que não pode parar. Até você falar, estou com a uhum, minha agenda cheia, a prospecção é uma coisa que você vai fazendo ali, ó, pelo menos 10 minutinhos por dia. 10 minutinhos por dia. Porque muitas vezes você está ali com o cliente, mas de repente você não é um cliente tão bom, é um cliente que você de repente não gostou tanto, é um cliente um pouco mais limitado. Então você continua a prospecção, porque você vai fidelizar os bons clientes até que você chega no momento que você fala, opa, aqui já está excelente. Ou não, Flávia, eu quero uhum, crescer. Vou fazer uma parceria, vou chamar outro analista master também, para a gente expandir, para a gente poder pegar mais clientes. Tem aluno meu que faz isso também, já está com 2, 3 ali analistas masters, que eles estão dividindo ali o trabalho. Enfim, sim, essa é uma dica importante, porque às vezes as pessoas acham que, olha, eu tô aqui com um cliente, tá, eu fiz a prospecção, parei. Não é. É que nem academia. Se você parar de fazer academia, você vai perder os resultados, né? Parou de fazer dieta, vai perder os resultados. A prospecção do cliente é a mesma coisa. Então, além do conhecimento, a gente vai fazer essa prospecção até a gente conseguir bons clientes, a gente tá com clientes que são vantajosos, é vantajoso para você trabalhar, que você gosta de uhum, trabalhar com eles. Não gostou? Continua prospectando, troca do cliente, não tem problema, você tem que ficar feliz com o que você está fazendo, com as pessoas que você está atendendo, porque, como você bem falou no início aqui da live, mas você falou uma coisa fenomenal. Ser analista de licitação vai muito além, né? Não é aquela função, assim como o servidor tem a sua função pública, o analista sim, tem a sua função altamente relevante, porque você lida também com vidas, não é só a sua carreira.
são sim, a carreira do seu cliente, da família do seu cliente, dos empregados do seu cliente, tem toda uma cadeia ali que está dependendo de você. E quando você traz esses resultados para o seu cliente, você está trazendo resultados para todas essas pessoas, para os funcionários daquela empresa, para a família daquele empresário, para os filhos daquele empresário. Então, é uma cadeia de resultados que você funciona ali, né, com ele como se fosse o médico dele, não tem jeito, né? É uma parceria mesmo verdade. que você estabelece por um longo prazo, onde os dois têm resultados, os dois têm êxito, e você está ajudando também esse sujeito a entrar, a aumentar o seu faturamento, a não fazer parte do problema, a não passar por um momento aí difícil de recessão econômica, né? Sim, era essa daí eu digo que eu tô no módulo, eu faço, normalmente eu vou e faço um mais atrás e um mais à frente, mas ainda não entrei no 9, mas eu vou, já já chego lá para ver e Perfeito, continuar aí. excelente. Professora, eu te agradeço pela mentoria. Continuarei ali lendo junto com os colegas que estão no curso. Mais uma vez te dou parabéns. Não é fácil, né, passar para quem não tem conhecimento do direito, mas sem sombra de dúvidas, para mim é o curso mais completo hoje do mercado, falando para tanto para gente, né, que tem conhecimento jurídico, para quem não tem. A sua palavra é muito clara, né? É um português claro, não é um português jurídico. Então você está de parabéns. Muito obrigada pela oportunidade. Mas, ó, eu que tenho que agradecer, tá um prazer enorme te conhecer e fico muito feliz que você veio para o lado de cá, né? Como eu disse, eu acredito que você vai continuar, aliás, até mais, né? Praticando as suas funções, até mais, ainda mais agora nesse momento que a gente se encontra, você poder trazer o seu conhecimento também para auxiliar todos os seus clientes. Que sorte dos seus clientes Sim, ter alguém como você, comprometida, de verdade, comprometida, dedicada e que eu tenho certeza que vai auxiliar, não é só sua carreira, não, você vai auxiliar muita gente, muitos fornecedores, muitos empresários a conseguir aumentar faturamento, né, a alcançar aí, o sucesso, enfim, eu tenho certeza que logo, logo em breve você vai voltar aqui para contar das suas conquistas para a gente também. com certeza, assim, eu espero. Perfeito. Mas muito obrigada Obrigada mesmo. a Prazer você. enorme te conhecer. Muito obrigada pelas palavras também, viu? Isso daí é uma injeção de ânimo aí. Eu ganhei minha noite aqui com as suas palavras, de verdade, de coração. Fico muito, Que muito é feliz, isso. né? Às vezes a gente fala, será que tá no caminho certo? Será que tá ajudando? Então, isso é o retorno, é o feedback que eu preciso para ter uma injeção de ânimo e continuar fazendo meu trabalho, me dedicando aí com tanto amor, com tanto carinho para vocês. E já quero agradecer também todo mundo que participou. Eu vi que tem um monte de tubarão aqui, pessoal Tem algumas participando, né? perguntas? Exatamente, pessoal participando. Quem é tubarão aqui, pessoal, quiser também participar da mentoria, tá? Tem lá dentro do curso você tem lá um cronograma onde você faz, tá lá, desbloqueado, mentoria no Instagram. É só você preencher e minha equipe vai entrar em contato com você para agendar uma data aí para sua mentoria. Muito obrigada, Laísa, fica Obrigada a com Deus você. aí e a gente vai Você se falando também. dentro do curso. Então tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.